Amém? Capítulo de número 5 aos Efésios, versículo de número 1 e versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, que grande responsabilidade o apóstolo Paulo transmite para a igreja que estava em Éfeso. Interessante a gente notar que durante todo o seu trajeto ministerial, o apóstolo Paulo tinha sempre a preocupação de instruir, de ensinar aos seus contemporâneos, aos seus irmãos de sua época, sobre o procedimento cristão. E nesta epístola, o capítulo 5, ele traz algumas coisas que nos chamam a atenção, mas eu quero, em primeira mão, chamar a atenção para duas grandes responsabilidades do crente. Duas grandes responsabilidades. Primeira grande responsabilidade, imitar a Deus. Oh, responsabilidade grande. Imitar a Deus. Imagine se cada um de nós, no trabalho, na faculdade, no colégio, na vizinhança, nos negócios, no falar, no tratar, a gente se lembrasse que a gente tem o dever. A palavra de Deus nos instrui, ela nos ensina a ser imitadores de Deus. E na palavra, ela não tem nada que seja inalcançável. Quando Deus nos instrui, é porque Ele, por meio do seu Santo Espírito, nos dará a capacidade, a habilidade, nos dará a fortaleza para que a gente possa cumprir. Na palavra de Deus não ficou nada que a gente não pudesse fazer. Imitadores de Deus, a primeira grande responsabilidade. A segunda eu vejo já no versículo de número 8. Andar como filhos da luz. Não é andar como filhos do mundo, é andar como filhos da luz. Não é andar como filho de qualquer um, não. É andar como filhos da luz. E nesta epístola, o apóstolo explica. Porque antigamente, noutro tempo, noutra época, em outra estação da sua vida, você era treva. Mas houve uma transição, houve uma mudança. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor entrou na sua vida. E onde Ele entra, Ele gera algo novo. É novidade de vida, é novo vocabulário, é novo olhar, é novo ir, é novo vir, é novo tratado. Aleluia. Glória a Deus. Primeira coisa que Ele nos ensina, ser imitador de Deus. Aleluia. E como é que eu imito? O que é imitar? É tentar fazer parecido. Aleluia. E quem vai nos dar essa capacidade? Deus não manda você imitar a Ele sem te dar um referencial, sem te dar uma cobertura, sem te dar um professor. Para poder a gente imitar alguém, a gente tem que ter uma observação, um professor, um instruidor. Aleluia. Como é que eu imito a Deus? Em primeiro lugar, não se consegue imitar a Deus sem dar a oportunidade para o Espírito Santo tirar os garranchos velhos. Aleluia. Não consegue se imitar a Deus sem que dê ao Espírito Santo a oportunidade de um novo lavar, regenerar, transformar. Aleluia. E o Espírito Santo, muitas vezes, ele entra em áreas da nossa vida e encontra resistências. A gente deixa ele arrumar uma parte da casa, mas quando chega em um determinado cômodo, todo mundo, quando vem do mundo, geralmente ele tem uma espécie de dispensa, um entulho, que ele até permite uma limpezinha em outras áreas, mas quando chega no quartinho do fundo, aí complica. Mas as irmãs aqui sabem bem, que as irmãs são mulheres que têm costume de limpar, sabem bem que quando a gente consegue limpar tudo
e consegue passar aquele desinfetante. Eu não sei como é que vocês chamam aqui na América, né? Consegue passar aquele produto que cheira. E quando você olha, o ambiente parece que ficou mais bonito, arejado. Até um vaso, quando ele está num ambiente sujo, ele parece que perde as cores. Mas quando o ambiente está limpo, parece que até o vaso é novo, tudo é limpo. Aleluia. Então, não conseguiremos jamais imitar a Deus sem dar ao Espírito Santo a oportunidade de nos transformar. E nesta noite é noite de dizer: Espírito Santo, aleluia, entra em todos os cômodos da minha casa. Oh, Surima. Entra em cada lugar, aonde tiver uma poeirinha, algo que te desagrade, algo que te entristeça. Oh, aleluia. É muito bom quando você se dobra em oração, que você diz: Pai, eu não quero na minha vida nada que te entristeça. Tira tudo, vai lançando fora. Eu antes era treva, mas agora sou luz no Senhor. Aleluia. Segunda coisa que ele nos chama a atenção, versículo 2: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Menino, que coisa grande. Andar em amor. Aleluia. Não é fácil, mas não é impossível. Aleluia. Irmã Aparecida, não é fácil. Não. A jornada cristã é assim mesmo. Aleluia. Na travessia do povo diante, aleluia, do deserto, houve momentos de falta, aleluia, de ânimo, de falta de esperança de chegar. Houve momentos de murmuração, mas sempre que o povo entrava por esse caminho, Deus os ensinava, Deus os exortava, Deus os supria das suas necessidades. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Há um suprimento disponível para a igreja. Há um suprimento, há uma capacitação do céu. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Aleluia. Mas, irmã Aparecida, aquela irmã é a pedra no meu sapato. E tu acha que no meu sapato não tem pedra? Não é. Tem. E as pedrinhas machucam. Mas já foi cantado hoje aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Já foi cantado. Se a gente não adorar, falta algo em nós. E como vamos oferecer uma adoração, aleluia, se tem parte de nós que precisa ser transformado. Aleluia. Versículo 3, ele diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Porque bem sabeis, aleluia, isto, que nenhum fornicador ou impuro, aleluia, tem parte, ou aleluia, ou avarento, que é idólatra, tem herança ou tem parte no reino de Deus. Ele fala da impureza, afastar-se da impureza. Irmãos, em todos os tempos, sempre tivemos esse desafio. Mas na presente época, o desafio é maior. Por quê? Porque a impureza, ela está tão acessível que um clique já pode fazer toda a desgraça. Um clique. Antigamente, para se ter acesso à impureza, tinha que se ir em banca de revista, comprar revista, né? Acho que deixou até de ser feito, não sei. Tinha que se fazer muita coisa, procurar um lugar de prostituição. Hoje não. Num clique, você tem acesso à prostituição, você tem acesso à impureza, você tem acesso à chocarrice, você tem acesso a tudo que é obra da carne. Sim ou não? O tempo é desafiador. A impureza está sendo oferecida como entretenimento. A impureza está vestida com a roupagem hoje de liberdade. Aleluia. Ser impuro não é difícil. Difícil é se manter puro. Difícil é se manter puro. Aleluia. E aí ele traz esse desafio. Afastar-se da impureza. Ele diz mais. Nem ainda. E ele diz toda impureza.
E nem ainda se nomeie entre vós, ou seja, não haja nem conversa disso. Aleluia, não haja nem conversa disso. E muitas vezes a gente está numa conversa, né? E alguém começa com uma brincadeira, e daí a pouco a brincadeira já não é mais brincadeira, e vira chocarrice. Eu toda a vida, desde eu menina, eu sempre fui muito sisuda, né? E quem me conhece pouco, logo de cara me tem por antipático. Mas sabe que é bom a gente ser antipático? Porque a gente livra um bocado de coisa. Sabe que é bom ser antipático? Porque a gente livra um bocado de coisa. Quem chega perto já chega meio que cheio de dedos. Mas a palavra de Deus nos ensina que isso não deve ser nem nomeado. Nem nomeado. Então, o Espírito de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, está nos ensinando nesta noite. Aleluia. Aleluia, que toda prostituição, toda impureza, avareza, aleluia, que ela seja mantida longe, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando chega mais na frente, ele diz, porque bem sabeis isto. Vocês já sabem. Era como se o apóstolo já tivesse passado o ensinamento. Ele diz, porque bem sabeis isso. Isso o que o apóstolo diz? Que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E quando a gente fala em idolatria, a gente só pensa em imagem de escultura. Mas, irmão, tem tanta gente idolatrando coisas que não são imagem de escultura. Tem gente que faz do dinheiro o seu Deus. Sim ou não? Eu tenho um irmão que, graças a Deus, eu ganhei ele para Jesus, que ele era espírita e era maçom. E antes dele ser crente, eu não sei se eu contei esse testemunho aqui, mas vou abrir esse parênteses e vou contar, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Ele dizia uma vez assim, ele conversando lá com as minhas irmãs, lá na casa da mamãe, ele disse, eu gosto de todos os meus irmãos, mas eu tenho dificuldade de gostar de você. E eu olhei para ele e disse, mas por quê? Ele disse, porque você, uma mulher tão inteligente, inventar de ser crente. Eu digo, ora, se eu só sou crente porque eu sou inteligente. E ele olhou para mim e disse assim, esse negócio de crente, esse negócio de Deus, que história de Deus? Logo, ele era gerente de agências de Banco do Brasil, ganhava muito bem, vivia uma vida muito boa, uma vida muito estável. Ele disse, meu Deus é o meu dinheiro. Olha, o Deus dele como era pequeno. Eu quero um carro, vou na concessionária, meu Deus me dá. Meu Deus é o meu dinheiro. Naquele dia, eu assumi um compromisso na hora. Eu disse, a partir de hoje, eu vou começar a orar para Deus marcar um encontro com meu irmão. E pela madrugada, quando estava orando, eu dizia, Senhor, marque o encontro com ele. Mostra para ele quem é o Senhor. Marca o encontro com ele. Marca o encontro com ele. Fazia do Deus dele, fazia do dinheiro o Deus dele. Era um idólatra de dinheiro. E não demorou muito tempo. Meses depois, ele foi transferido. Saiu da nossa cidade, que ele morava, e voltou para o estado que ele sempre teve, lá para a banda do Goiás. E lá nessa transferência, ele construiu uma casa, e estava muito bem, só que mal ele terminou de construir a casa, ele não chegou nem a morar na nova casa. O banco transferiu ele de novo, porque ele ia sempre para lugares onde estava dando problema de agências do Banco Brasil, porque ele tinha uma maneira de trabalhar, e a agência que dava prejuízo passava a dar lucro. Então, o banco sempre botava ele para esses cantos. Isso aí dizia que quando ele foi morar na nova cidade, ele caiu numa depressão. E o Deus dele não foi suficiente para socorrê-lo. Mas o meu Deus, o nosso Deus, chegou lá. Oh, aleluia, chegou lá. Então eu lá em Mossoró, olha como é bom a gente ter um amigo Espírito Santo, um ensinador, meu filho. Quem tem o Espírito Santo, ele ensina cada coisa que até a gente não vai contar, a gente fica admirado do que foi que ele ensinou. Então, eu lá em Mossoró, sem saber de nada, ele deprimido, tinha se mudado para um novo endereço, não tinha dado endereço do novo para mãe, nem para pai, nem para ninguém. E quando foi uma madrugada, eu perdi o sono. E eu orei, me deitava, e o sono não vinha. Jesus, o que é que está acontecendo? Quando eu fui orar pela segunda vez, Deus disse, escreve uma carta para o teu irmão.
E eu escrevi a carta. Não sabia nada do que estava acontecendo. Deus, quando quer alcançar alguém da sua família, Ele não vai precisar de empurrãozinho seu, nem de estratégia sua, não. Ele vai precisar que você ore. Coloque no altar da oração, porque o Deus de salvação, o Deus de livramento, Ele sabe a hora certa de entrar em cena. Fiz a carta e pensei até, porque eu tinha costume de ir para o matutino toda 4 horas da manhã, eu saía e ficava, às vezes, minha filha. Naquele tempo não tinha os perigos que tem hoje, não, né? Mas Brasil é Brasil. E eles diziam, minha filha, as irmãs tinham medo de ir para o culto matutino ficando fraco. O que é que eu fazia? Eu acordava de 15 para as 4 horas eu já estava na casa das irmãs, chamando. Chegava na igreja com 15, com 20, com 22 mulheres, tudo animada, porque eu saía dando uma de guarda noturno, levando tudinho. E eu pensei que aquela madrugada eu não ia acordar, porque eu fui dormir tarde, por causa desse movimento, essa coisa de Deus querendo falar comigo. Mas quando foi 15 para as 4, eu acordei. Saí. Na hora que eu fui pegando a Bíblia, o Espírito Santo disse, leve a carta e apresente no matutino. E eu disse, meu Deus, botei a carta dentro e levei para a igreja. Na hora que eu passo pela casa de Irmã Socorro, eu disse, Irmã Socorro, eu estou levando uma carta para o matutino. Aí ela deu uma risada, que ela era bem brincalhona, ela disse assim, e lá vai, o correio está aberto uma hora dessa? E eu disse, não, mulher, aí fui contar o processo da carta. Botei a carta, fui para o matutino. Cheguei lá, eu disse, irmãos, eu estou aqui com essa carta, olha as coisas, a singeleza, a pureza das coisas. Eu estou aqui com essa carta e eu fiz ontem, né, pela madrugada, hoje já, essa carta, e eu trouxe para os irmãos orar, para Deus abençoar. Eu vou mandar para o meu irmão, eu não sei o que é que Deus quer com essa carta. Enfim, os irmãos oraram, apresentaram a carta. De manhã eu liguei para a mamãe, me dá o endereço de Nona Atrás. Minha filha, não tem o endereço do seu irmão. Ele se mudou, não deu endereço a ninguém. Eu estou preocupada, eu estou angustiada. Eu só sei que o nome da cidade é Guá alguma coisa, no Tocantins. Ele não está mais no Goiás, não. Ele agora foi para o Tocantins. É Guá alguma coisa. Eu digo, mamãe, aí está difícil. Mandar uma carta para o Guá alguma coisa está difícil. Aí eu peguei uma agenda daquelas agendinhas permanentes, pastor. Peguei uma agenda, comecei a olhar. Não tem um cara de nome de cidade ali, né? Olha, o crente tem as coisas de doido, né? Aí eu olhando lá no fundo da agenda, bom, quando vinha aquele bocado de nome de cidade, passando a sua olho, quando eu vi uma cidade com o nome, Guaraí, Tocantins. Eu digo, vou mandar para essa. Vou mandar para essa cidade. Botei Banco do Brasil, Guaraí, Tocantins. Não tinha nome de rua, não tinha número, não tinha bairro, só tinha o nome dele, Raimundo Nonato da Silva, Guaraí, Tocantins. Pronto, Banco do Brasil. Botei a carta no correio. Não sabia o que estava acontecendo. Passou-se meses. E aquele homem que disse que não gostava de mim, chegou na minha casa. Aliás, chegou na casa de minha mãe. E minha mãe mandou me chamar. Na hora que eu fui abrindo o portão, ele disse, minha irmã, eu vinha todo tempo, doido para chegar para lhe ver. Eu estranhei. Porque ele dizia que não gostava de crente. E eu disse, para me ver, ele sim. Aí eu disse, mas para quê, meu irmão? Ele disse, para dizer uma coisa, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. Aí ele disse, lembra da carta? Oh, aleluia. Eu disse, a carta chegou. Ele disse, chegou, minha irmã, a carta chegou. Esse é o Deus de quem nós somos. Que até carta sem endereço, Ele faz chegar no endereço certo. Ele disse, senta aí para me contar o que Deus fez. E ele foi me contar. 40 dias que ele lutava com um pensamento suicida. Já tinha feito até um tipo de plano, como é que chama? Seguro de vida, que dava direito ao suicídio. Até esse plano ele já tinha feito. Faltava poucos dias, quando a carta chegou, para o plano começar a vigorar. A mulher dele conta que ele botava o 38 carregado de bala. E ela disse que estava vendo a hora uma desgraça. Ele disse que era noite de uma radiola no ouvido. Se mate, se mate, se mate, se mate. Ele dirigindo aquela radiola. Se mate, se mate. Mas ele disse que no dia que saiu do banco, aquele parecia um capacete. Se mate, se mate, se mate. Quando ele se afastou, que já ia longe, o guarda da porta da agência gritou, seu Raimundo. Ele virou. Com a cartinha na mão. Carta para o senhor.
Ele lá de longe disse, para mim não, que ninguém sabe nem onde é que eu estou. E o guardinha olhou assim e disse, Aparecida Borges, quem é? Ele virou, é minha irmã. Voltou para pegar a carta. Ele disse que quando abriu a carta, a primeira frase que estava escrita, que eu tinha escrito, meu irmão, não sei o que está acontecendo com você, mas há vários dias Deus manda eu escrever para você. E eu quero dizer, Deus ama você. Ele disse que leu o restante da carta, mas ele disse que na hora que leu, Deus ama você, a radiola do inferno fez tchum, fechou. Reicho, você serve ao Deus que desarma arapucas do inferno, meu filho. Aleluia. Não se deixe enganar. O apóstolo Paulo ensinava nessa epístola. Não se deixe enganar. Você serve a um Deus que tem todo o poder em cima no céu e embaixo na terra. Oh, aleluia. Ande como filho da luz. Aleluia. Não se deixe enganar. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não deixe ninguém lhe enganar, não. Deus esclareceu aquele homem, o evangelho chegou, aleluia. O Deus dinheiro não pode fazer nada, mas o Deus de quem nós somos e a quem servimos chegou, libertou, transformou, aleluia, fez uma nova criatura, aleluia. O que é que o apóstolo estava dizendo aqui nesse verso de número 6? Aleluia. Cuidado com a sutileza das algemas de palavras. Aleluia. Isso serve para homem, serve para mulher, serve para novo, serve para velho. Aleluia. Eu nunca esqueci uma vez uma frase de irmã Neide, uma irmã lá de Mossoró. Eu conversando com ela, a gente falando sobre uma determinada pessoa que, bem velho, caiu. E ela olhou para mim e disse, irmã Aparecida, mas sabe por que caiu? A gente lamentando. Eu disse, mas minha irmã, quem é que nunca imaginava com uma pessoa dessa? Ela disse, é porque a alma não tem idade. Satanás quer alma. Alma não tem idade. Derruba o novo, derruba o velho. Mas nós estamos aqui para declarar, aleluia, que Ele é o Senhor da nossa vida. Vencemos mais um mês, estamos na mesa, estamos para tomar o pão, beber o vinho, oh, aleluia. Cuidado com a sutileza das algemas em palavra. Ele disse, ninguém vos engane com palavras vãs. Essa palavra vã, a gente sabe que era filosofia, que já havia naquela época. Aleluia. A sagacidade das filosofias, a sutileza das algemas em palavras, os discursos atrativos que impulsionam ao erro, ao pecado. É uma foto que bota lá no Instagram, né? É uma foto que bota lá no Facebook. Às vezes o marido não elogia em casa. Às vezes vem um filho de Satanás, ó, querendo chavecar no ouvido. Você é muito linda, você é isso, você é aquilo. Aí você que muitas vezes está carente, muitas vezes faz tempo que não ouve isso, começa a abrir uma brechinha. Nesta noite, feche brecha. É hora de fechar brecha. Aprenda a discernir sutilezas, aleluia, de algemas em palavras, aleluia. Aí quando chega mais na frente, ele diz assim, porque no outro tempo, versículo 8, vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O que você fazia lá no mundo, agora não combina mais com você, não. É feio. Aleluia. Se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Se inventava, não invente mais. Se comprava e não pagava, compre e pague, porque aquilo não combina mais. Antes você era treva, mas agora sois luz no Senhor. É nova postura, é nova mentalidade, é novo vocabulário, é novo posicionamento. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, ele diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. É você olhando para o passado e dizendo, de lá Deus me tirou. Qual foi o grande impedimento do povo na jornada da travessia do deserto? É porque era atravessando, sabendo que tinha uma terra prometida e lembrando de
melão, de pepino, de alho, de não sei o quê. E ainda mais com mentira. Lembrando das panelas que nós comíamos fartar. Comíamos de graça. De graça. Trabalhava feito um condenado. Levava chibata de faraó no lombo. Ainda estava dizendo que era de graça. Tem gente que volta, mas a mentalidade do Egito dele ainda vem com ele. A mentalidade dele lá do Egito. Aquele povo estava saindo da terra, mas a terra não tinha saído do povo. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava no povo. Eles ainda achavam que comia de graça. De graça? Satanás não dá nada de graça para ninguém. Nada de graça. Tudo que ele abre, que vem dele, pode ter certeza que a fatura é alta. É alta ao ponto de a pessoa não poder pagar. Mas nós somos, aleluia, chamados a ter uma nova postura. Aleluia. Andar como filho da luz.